Noticiário Local. Bom, gente, existe uma grande preocupação sobre, acho que não só esse ano, mas todo ano. Acho que o pessoal tem que conformar que todo ano tem gripe, né? E gripe acontece, você fala que gripe é doença de gente rico, né? E é uma coisa das mais verdades que existe, que esse ano, por causa do tempo, e todo ano a gente acaba tendo gripe. E a gente convidou o doutor Zé Francisco, está aqui, está com ele também o Diego, está o vereador Jairão, o Diego lá que é assessor do prefeito. E o Zé Francisco, ele é médico e a pessoa mais indicada para falar sobre essas gripes. Doutor Zé Francisco, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Barizão, tudo bem? Boa tarde a todos os ouvintes. Estamos aqui para dar um esclarecimento a quem estiver ouvido e interessar ouvir. Pois é, a gente sabe que existe gripe, igual eu falei aqui, todo ano, nessa época do ano, mudança de tempo, existe gripe. Inclusive existe, gripe é doença de gente rico. Por que esse ano essa preocupação com gripe, o ato que existe gripe não sei o quê, por que surgiu isso? Bom, a preocupação ela não é nem tanto por causa da gripe em si. A preocupação ela torna-se evidente muitas vezes devido aos fatos próximos acontecidos ao indivíduo. Não só a gripe, mas, por exemplo, vem a própria AIDS. Se fosse qualquer outra doença, teve há pouco tempo atrás aí, a tal da febre do carrapato, todo mundo está dando febre do carrapato, a dengue hoje já está comum, todo mundo estava dando dengue. Então hoje o pessoal está preocupado da gripe, porque veiculou mal informadamente casos de gripe suína e da galinha no bambuí, que na realidade não houve. Não existe, então, ninguém nem suspeito dessa gripe? O suspeito de doença sempre tem. Toda vez que você tem um indivíduo que tem uma doença que não está diagnosticada, para o médico e para o indivíduo que está com medo de adoecer, ele vai estar suspeito de todas as doenças que ele pode ter. Certo? Porque, na realidade, eu sempre digo aos meus pacientes que a febre não é doença. Febre e vômito não é doença. Febre e vômito são sintomas. Que são sintomas que aparecem em milhares de doenças. Então, quando aparece uma febre, por exemplo, não é medicar, não. É só combater a temperatura, baixar a febre, que é o normal. Você tem que manter a temperatura normal. A consulta, ela sobrevém à febre. Se a febre não baixou, ou apareceu outros sintomas que dá a pista de alguma coisa, aí que entra o médico. Porque só para curar a febre não precisa de médico. Como é que essa gripe, que a gente chama de HN1, né, entraria na cidade aqui? Como é que ela poderia entrar, porventura, aqui na cidade? A gripe ela é um vírus. Então, o vírus, ele tem a qualidade de não ter cura, não ter medicamento que mata ele igual as bactérias, e ele tem uma propagação muito fácil. Ele propaga até pelo vento. Então, mas é sempre por meio de viajantes, vamos dizer, um veículo, um indivíduo que participa de um passeio na praia, ou vai a alguma conferência onde tem um aglomerado de gente, e normalmente todos os vírus eles têm a predileção de ter mais facilidade de transmitir aonde há muita gente. Concertos de música, festa, boates. Aglomeração de pessoas em geral seria um bom modo de estar passando esse vírus para outra pessoa? O vírus, a gripe é uma doença contagiosa, ela passa de pessoa para pessoa, facilmente, muito facilmente. É um órgão de alta patogenicidade e alta virulência, ela tem capacidade de dar infecção e provocar doença. A gente está falando aqui de gripe em geral, né? Porque quando se fala, gripe, você falou gripe da galinha do porco, não sei o de quê, de gripe da Califórnia, gripe do México, não sei o quê. Mas de forma geral o modo é uma só. Só muda a virulência o tanto que o vírus é forte ou não, agressivo ou não. A gripe é o sintoma, gripe que a gente fala é o sintoma que acomete, que é tipo hemófilo, influenza, a coriza, a gripe normal, que todo mundo conhece. Então passa como gripe. Na realidade,
gripe não é uma doença. Gripe são várias doenças que causam a gripe. São várias coisas que causam a gripe. Existe gripe alérgica, que o pessoal, eu estou com a gripe alérgica. É a mesma gripe da HM1, da hemófila influenza, e não tem assim diferença. Tem diferença a consequência da infecção. Quer dizer, cada um é mais virulento. É igual você arrumar uma briga. Se você for brigar com um indivíduo fraquinho, é uma coisa. Se você brigar com o Mike Tyson, é outra coisa. Quanto mais forte for o indivíduo que você brigar, mais se apanha. Então a gripe é a mesma coisa. Significa um indivíduo mais nutrido, mais bem alimentado, mais bem cuidado, ele tem mais dificuldade de adquirir uma gripe. Tem, lógico, tem dificuldade de adquirir até qualquer doença. O indivíduo bem cuidado, com uma boa saúde, inclusive a única resistência que ele tem, garantia que ele tem de não pegar uma gripe, é a sua boa saúde. Porque a gripe é uma doença mais ou menos oportunista, ela entra aonde tem chance de entrar. Por isso deve-se evitar os cuidados que facilitam que a contaminação e o contágio com a gripe. A pergunta que acho que derruba tudo. Pessoa que está com febre, pessoa que está com coriza, pessoa que está com dor de cabeça, dor no corpo, não significa que está com essa tal de gripe A. É isso. De jeito nenhum. Mas a pessoa precisa procurar um médico para poder ver orientação médica quando persistir muito tempo, é isso? De início, a febre inicial, ao menos que seja uma febre que venha acompanhada de 1001 coisas. Mas uma febre, igual a gente tem visto aí, de 36, 36,5, 37, que a criança ou o adulto está sentindo febre, está febril, está com aquele sintoma de gripe, dor no corpo, é uma corizazinha, uma febre, é tomar remédio para a febre e aguardar, porque o próprio organismo é que vai combater a doença. Mesmo se for H1N1, quem combate na realidade é o próprio organismo. Existem uns remédios que reforçam, mas eles têm muita pouca ação sobre o vírus. Esse Tamiflu, ele é o mais usado e consegue combater? É usado, mas não é que combate, não. Ele ajuda o organismo. O que combate na realidade é o organismo do indivíduo. Então, tem que dar suporte às resistências orgânicas do indivíduo, com hidratação e alimentação, e ajuda, tem alguns antivirais que ajudam, mas ele não é aquele combate eficaz. O combate eficaz que tem para essas doenças vírus é ainda a vacina. É a vacina. Essa vacina que está tendo, que teve agora, terminou agora a campanha, essa vacina, ela combate também esse tipo de gripe? De certa forma? O H1, não. São vacinas específicas. Existem vacinas que combatem até 3 grupos de vírus. Porque, na realidade, o vírus ele tem o grupo inicial e tem um subgrupo. Ele vai modificando, ele vai sofrendo transformações. É igualzinho a AIDS. A AIDS tinha AIDS, agora tem AIDS 1 e 2. Então, com o tempo, ele vai mudando, ele vai combatendo, ele vai sentindo a coada, ele vai mudando, ele também se defende, ele não é bobo. Aí o que acontece? Essa gripe, essa vacina que se usa todo ano, que são chamadas doenças de matar velho, o pessoal também falou, é a mesma coisa, o pessoal fala muito. Não tem nada de matar velho, não. A vacina da gripe é uma vacina para combater a gripe normal. Essa aí não tem nada a ver com essa gripe que você está falando aí. Ela ajuda a combater a gripe? Ajuda por quê? Porque há uma reação cruzada de uma coisa. Quando você aumenta a resistência contra uma gripe, é lógico que você está aumentando também a resistência contra a outra. Né? Embora não seja específico. Não quer dizer que você, usando uma vacina, você está vacinando contra a outra. Não. Às vezes não vacina nem contra a mesma que você está vacinando, porque depende de vários fatores para que haja uma solidificação da imunização. Né? Não é só você vacinar. O organismo tem que responder à vacina. Por isso que alguém fala assim, poxa, eu tomei vacina e piorei. Piora. Porque ele tem uma imunidade tão baixa, que ele não tem resistência para poder combater aquela vacina que fez ali, para dar anticorpo, para não gripar. Então ele já dá uma gripe da própria vacina e vem a outra piora. Porque a vacina não combate nada, ela ajuda o organismo a produzir anticorpos contra a gripe. Se ele tiver imunodeprimido, não tiver produzindo anticorpos, ele toma vacina, ele vai ter uma infecção, não é uma imunização. Porque a vacina é um vírus fraquinho. A vacina é um vírus que você pega ele, bate nele até ele cansar e bota ele no indivíduo. Aí ele não tem condição de... No corpo ele faz o corpo reagir. Mas sensibiliza o organismo contra a gripe. Quando a gripe chega,
O organismo conhece, fala assim, isso aqui não presta não, vamos descer o corredeiro. Aí combate aquela bactéria. Então a pessoa que está com dor de cabeça, com coriza, não precisa correr para o hospital não tem nada a ver. De jeito nenhum, ele vai correr. Nenhum. Se esquentar a cabeça não, com isso não, porque se ele está com medo, se ele está com medo de estar tendo gripe, até ele não deve ir, porque se ele for lá, ele vai aumentar mais um risco de contaminar, certo? Por exemplo, eu brigo muito com o pessoal até alguns acham ruim. É mãe, gente. Tem mãe que de madrugada, com esse frio, durante a noite está fazendo frio. Leva o filho. 4 horas da madrugada, umas baixa lá de Córrego d'Anta, lá de Itapiraí, com o menino de 36,5. Deu febre. Pouco, não, acordou agora com febre. É a primeira febre, não pode ir ao médico, não. Chega uma criança com a febre inicial, eu duvido se tem algum médico que consegue chegar lá e falar, não, essa criança está com isso. Não tem sintoma. Médico não adivinha. Médico é um bobo que conhece mais um pouco do que os outros, que vai analisar os sintomas e informação que ele recebe para poder dizer o que tem. Se não tem informação nenhuma, não chega a conclusão nenhuma. O senhor acha então que a mãe dessa aí que traz o menino de longe, debaixo de frio, até com friagem, pode até piorar a situação? Com certeza vai piorar. Ele vai pegar um vento frio, vai mudar com aquela fase de agravo ali dos ambientes de bactéria que ele tem, porque ele faz uma viagem de Córrego aqui, e vai pegar mil e uns germes que ele não está pegando na casa dele. O senhor faz parte também do corpo clínico do Hospital Nacional do Brasil, né? O senhor Sou médico do hospital. Apareceu existiu algum caso suspeito da gripe A no hospital ou em algum posto de saúde aqui de Bambuí? Não, é que eu estou falando, quando dá um caso de infecção, que ela apresenta assim mais grave, o médico, ele suspeita de todas as doenças, certo? Mas da gripe A1 não teve não, teve o caso que todo mundo sabe, está falando aí, que foi um caso de pneumonia. Não tem nada a ver com gripe A1, M1, M2, M10, não tem nada, é uma grave de pneumonia. Pneumonia dá sempre, né? Dá sempre, pneumonia tem todo dia. Infelizmente foi maltratado, e demorou se a tratar e agravou. Certo? Foi removido, suspeitou de H1N1, mas com certeza, gente, eu prometo a você que não até agora não tem diagnóstico nenhum. Porque, inclusive, o diagnóstico dessas doenças, eles não é dado assim fácil, não. Eu sempre brinco com o pessoal da dengue. O diagnóstico sai na missa de 7º dia. Porque se morre antes de dar o diagnóstico, porque demora 7 dias para dar o diagnóstico. Né? Então, nas missas de 7º dia, a gente põe no caixão do indivíduo o diagnóstico, para ele diagnosticado. Mas não houve, não. Porque se houver, vocês podem ter certeza, se houver um caso de gripe desse tipo que vocês estão achando, em Bambuí, que seja um só, as autoridades vão tomar providência em fazer uma vacinação no restante da população. Sempre foi assim, não vai mudar agora. Mas, inclusive, quando há comprovadamente, um caso só não detecta a necessidade de vacinação. Tem que ter pelo menos, se eu não me engano, 3 a 5 casos em pontos diferentes. Não pode ser, por exemplo, na mesma casa. Né? Para poder caracterizar que haja uma endemia, um surto da doença. Porque, inclusive, você não pode estar vacinando grupos isolados, assim que você provoca mais doenças. Não na realidade, a vacina não é aquele paraíso de tratamento, não. Não é uma coisa milagrosa. Não, assim. A própria vacina pode desencadear a doença, é o que você está falando aí. O indivíduo não estava gripado, gripou, se eu gripei, eu piorei. E não só de gripe, mas existem outras vacinas. Por exemplo, vacina antirrábica, por exemplo, é uma que você só faz se tiver necessidade, porque ela tem riscos. Só se precisar mesmo. Só se precisar. Você tem uma dúvida atroz que precisa, então você arrisca, você tem que fazer a vacina, você não pode pecar por omissão. Então, só para tranquilizar a população, então não existe nenhum caso, igual o senhor falou. Parece lá com febre, pode ser N coisas, mas não existe ainda nem suspeito ainda. Não existe ninguém da gripe A1N1. Não existe isso aqui em Bambuí. Não, febre... Tranquilo. Febre não é doença. A mesma coisa. A mesma coisa que pode dar febre, ela pode dar dos dois jeitos. Por exemplo, se você dormir demais, você pode dar febre. Uma febre é? Lógico.
tira a temperatura quando você acordar, você está com febre mais alta. Se você dormir de menos, você vai dar febre também. Por quê? Porque o seu metabolismo vai aumentar. Então, a febre é uma resposta da temperatura corporal. Né? E o único mal que ela faz é se ela persistir alta durante muito tempo, pode começar a querer cozinhar os neurônios e dar convulsão. Tá? Esse que é o problema. A convulsão, então, assim, para ser mais leigo mesmo, é cozinhar os neurônios? É um excesso de temperatura no cérebro. Aí tá convulsão. Há um distúrbio da transmissão dos estímulos elétricos do cérebro, então desencadeia, dá uma crise epilética, tipo uma epilepsia, uma convulsão. É tipo um alerta para poder mostrar que o organismo está funcionando bem. Então não existe o caso aqui, mas vamos supor se existisse uma pessoa que está com o vírus da gripe A, pega aquela maçaneta ali. Quanto tempo o vírus fica ali naquela maçaneta, por exemplo? Ou ele morre logo? Praticamente a transmissão por fome de objetos de uso pessoais tal, se diz que é zero. Não há uma transmissão através de objetos contaminados. Não existe, porque o vírus ele vive intracelular. Ele depende do organismo para estar vivo. Então é contato então, pessoal, ele fora do organismo, ele morre. É contato pessoal e no máximo a distância, por exemplo, de uma tosse, de uma cuspida, uma baforada de uma tosse e tal, é que onde há a transmissão. Por isso que deve se evitar o quê? Aglomerados, certo? Escolas, aonde está havendo crise de vírus, primeiro o que eles fazem é suspender as aulas, tá? que é uma contaminação, contamina todo mundo ali de vários pontos de cidade, depois um contamina o outro e todo mundo vai para suas casas em vários pontos da cidade, lá a coisa rápida. Não só as aulas, como até missas, né? Teve casos suspender em geral, festas, suspender tudo quanto é evento coletivo, deve suspender. Então já eliminamos esse caso da gripe A, não existe isso aí. Não, vou dizer bem, não eliminamos não, gente, não temos. Não temos. Nós não estamos eliminando nada, né? Porque depois vai aparecer um caso de doença hoje, acabou o mas pode aparecer. Até agora não tem nada de doença, de gripe, nem nada. O que teve foi um caso de pneumonia grave, que infelizmente a pessoa veio a falecer. E não é de hoje que o pessoal sabe que pneumonia mata. Infelizmente, isso não foi a primeira e infelizmente nem será a última pessoa que vai morrer de pneumonia, gente. Pneumonia mata, certo? Por isso é que deve se cuidar da doença antes dela piorar, né? E cuidar da doença é o quê? É cuidando do pulmãozinho lá, evitar o cigarro, excesso, bebida, noitada, tudo isso leva a piorar a situação, a agravar a saúde. São conselhos para combater a gripe, não? Qualquer doença. E é a gripe que acaba virando pneumonia. E se alguém morreu por pneumonia, não significa que estava com a gripe. Estava com a gripe A1N1, suína, bovina. Não tem nada a ver. Nada a ver. Fique tranquilo todo mundo. Pneumonia existe milhares de tipos de pneumonia. Né? Você pode morrer de pneumonia, até pneumonia química e mecânica. Você aspirar muita areia numa tempestade vai dar uma pneumonia e você acaba morrendo com xilose, que não tem nada a ver com infecção. Entendi. Pois é, então os conselhos são esses. Quem é pessoal ficar tranquilo, né? Mas se cuidar. É isso? Cuidar. Se cuidar sempre, porque não só por causa dessa gripe, mas por todas as doenças. E sempre está procurando um médico, né? E evitar também de ir plantão também com... chegar lá no plantão para poder tratar do... semana inteira doente, está sentindo alguma coisa no plantão. E evitar de estar levando totalmente criança no meio de aglomerado. Porque a criança de início, criança recém-nascida, ela tem... teoricamente ela tem mais baixa resistência que um indivíduo adulto. Então ela entra em concorrência lá no posto de saúde, eu vejo lá, no meio lá de uma fila de gente doente. Então, quanto menos contato com doenças haver, menor é a chance de contrair doenças. Isso é lógico, não há dúvida. E outra coisa, o cuidado maior que tem que ter com a gripe é próprio em casa, é alimentar bem, tomar bastante líquido e abrir a casa de manhã cedinho, gente. Ventilar, trocar aquele ar. O que faz mal, que provoca a virose, é o excesso de cuidado bobo. É aquele, o vento não pode pegar um vento, não pode pegar. Tem que pegar vento, tem que abrir a casa, tem que renovar o ar. O ar poluído é que faz mal. Né? Então abrir a casa de manhã. Abrir a casa, dá mais no frio, porque
Essas gripes, elas acometem mais no frio. Daqui a pouco você vai falar, vem a meningite. O pessoal vê a gripe A1, M1, tá? Eles esqueceram da febre, meningite, esqueceu daqui um dia, tá dando meningite. Toda época de frio aparecem as doenças a vírus. Isso é normal, isso não é só em Bambuí, não. É nos bambuizinhos do mundo inteiro. Todo lugar dá isso. Bom, então tá aí, tranquilizar todos nós, né? Obrigado pela visita, doutor Zé Francisco. Sei que o senhor é uma das pessoas que está sempre à frente lá, né? Do posto de saúde, do hospital também, sempre quando vai, o senhor está trabalhando. E parabenizar aí pelo trabalho e pelas explicações aí, para tirar essas dúvidas, né? Eu vou comentar um negócio aqui que pode parecer até um pouco deselegante. A gente sabe que o nosso amigo Dão faleceu hoje, né, Diego? Mas ele já mataria umas 50 vezes antes, né? Então o pessoal às vezes... Né? O pessoal abusa da informação. Não só o Dão, não. Até nós estávamos combinando. O doutor João, eles mataram o doutor João umas 5 vezes que eu me lembro. O Pádua já foi morto umas 4 ou 5 vezes. O Ramon, acho que umas 2, 3 vezes. Isso é como todo caboclo que viaja, assim, o cara procura e inventa. Aí de vez em quando, de vez em quando é comum a gente ouvir falar que morreu um indivíduo com o nome tal e já fala que é o outro. Então isso aqui em Bambuí é muito comum. O pessoal gosta de aumentar a informação. Tá, obrigado pelas informações. Doutor Diego, se eu queria falar alguma coisa, fique à vontade aí, viu? Mas é isso mesmo. Doutor Diego. Boa tarde aos ouvintes da Sucesso, boa tarde, Mário. Eu queria falar porque hoje lá na prefeitura teve muita procura da vacina, né? O pessoal me ligando para os postos de saúde, ligando para os PSFs. Então, nós quisemos trazer o doutor Zé Francisco aqui para dar uma esclarecida, porque se tiver necessidade da vacina vir para Bambuí, se tiver muitos casos sobre a HN1, logicamente que o Estado, o governo federal vai disponibilizar essas vacinas para a população. O pessoal acalmar, que não tem nada concreto. Existe um monte de formas de evitar, de tratar. E a prefeitura está preparada para fazer. Sim, não só no caso da gripe A, mas também de qualquer tipo de doença. Qualquer outro tipo de vírus. Se for uma contaminação geral, a prefeitura, juntamente com o Estado... Se tiver remédio... Remédio tem. Se for uma doença que não tiver cura, né? Se for necessariamente preciso trazer o remédio, toda a população bambuiense será vacinada. Eles não preocupar com isso, não. Fique tranquilo, então. Fica tranquilo. Então tá, obrigado. Obrigado, Mário. Um abraço. Vem dar um abraço, viu? E cuida lá do sítio, como é que chama? Rancho Alegria. Abraço. Abraço pra todo mundo. Gente, é o Canta Brasil, segunda edição. Daqui a pouquinho eu volto com mais música.